O nazismo continua pautando o debate entre integrantes do governo. De Brasília, a repórter Luciana Verdolim. Olha, a discussão em torno do nazismo ser ou não de direita voltou a gerar discussão por conta da visita do presidente Jair Bolsonaro ao museu em Israel, que conta a história da perseguição aos judeus. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, avalia que o nazismo foi um movimento de esquerda. Isso apesar da própria embaixada alemã, no ano passado, já ter afirmado que, na avaliação daquele país, o nazismo foi um movimento de extrema direita, que defendia a existência de uma superioridade ariana e o extermínio de diferentes. Ontem foi a vez do presidente Jair Bolsonaro também entrar na discussão. Ao ser perguntado se concordava com o entendimento de que o nazismo era de esquerda, ele disse que sim. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? O presidente, o senhor da Alemanha, tá certo? Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim. Okay. Aqui em Brasília, o presidente em exercício, o vice Hamilton Mourão, foi no sentido contrário. Não, eu não considero. O de esquerda é o comunismo, né? Não resta a mínima dúvida, né? Quer dizer, acho que se a gente for olhar, né? Sabe que eu sou um crítico, quanto mais, dessa questão de direita e esquerda. Segundo ele, tanto o nazismo quanto o comunismo são duas faces de uma mesma moeda, o totalitarismo. Em meio à nova polêmica, o ministro das Relações Exteriores agora justifica que, na verdade, é preciso analisar o que se entende por nazismo, o conteúdo do que se entende por extrema-direita e extrema-esquerda, e não apenas se prender aos termos. Muitas vezes a associação do nazismo com a direita foi usada para denegrir movimentos que são considerados de direita, linhas de pensamento que são consideradas de direita, que não tem nada a ver com o nazismo, né? Acompanhado pelo filho, o senador Flávio Bolsonaro, o presidente da República, visitou ontem o Centro Mundial de Memória do Holocausto, lá em Jerusalém. O museu, ele recorda a morte de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, por conta da perseguição nazista liderada por Adolf Hitler. Segundo o presidente, aquele que esquece o passado está condenado a não ter futuro. De Brasília, Luciana Verdolim. Professor Marco Antônio Villa, esperamos a aula, né? É meio chato voltar ao assunto, mas obrigado. Os regimes da Europa Oriental, os regimes comunistas, se chamavam democracias populares. Democracias populares. Se você fosse ver a acepção do termo, você chamaria esses regimes de democracia. Puxa vida, vamos ter um pouquinho de reflexão, de conhecimento, de estudo. Eu sei que nós vivemos um tempo da ignorância. Hoje é legal ser ignorante. A pessoa fala, sou ignorante, e daí? Ignorante hoje é quase um distintivo. As pessoas não conhecem, não estudam. Então vamos lá rapidamente. Então já entenderam a questão da Europa Oriental, né? Eram chamados de democracias populares, né? Como é que chama a China, que é um regime bem democrático? República Popular da China. Então é uma democracia a China, convenhamos, né? Então vamos aprender. O senhor ministro das Relações Exteriores é caso perdido, né? Ele seria caso de demissão imediata. Basta os problemas que ele está trazendo ao Brasil. Todos que eu anunciei aqui. E hoje o empresariado responsável, que sabe a importância do mercado internacional para a economia brasileira, reforça tudo o que eu disse. Fico muito satisfeito, porque tudo o que eu disse, a realidade está mostrando. Portanto, não é uma oposição a priori, não é querer mal para o Brasil, ao contrário, é querer bem e mostrar os que estão aí, se querem fazer mal ao Brasil. Ernesto Araújo, um deles. Eu fui o primeiro a mostrar isso. Então vamos lá. Se vocês olharem todas as biografias do Hitler, eu citei o FEST, F-E-S-T mudo. 2 volumes. Lá vocês vão conhecer o pensamento de extrema direita do Hitler. O antissemitismo, a identificação de marxismo e comunismo com judeus, né? E tudo que ele vai explicar, tudo que ele falou no seu livro, é fácil de acessá-lo. O Minha Luta, ele colocou em prática, inclusive o Espaço Vital, que era a expansão para a Europa Oriental. E assim o fez. A perseguição aos comunistas, 2 meses após já estar no poder, 30 de janeiro de 33, em março, antes, no mês anterior, teve um incêndio no parlamento, ele criou o primeiro campo de concentração, em Dachau, 33, antes da guerra.
que é 39. E quem foram os primeiros mandados para lá? Os comunistas, que eram os seus maiores adversários, tal. E a radicalização se dava em dois extremismos: extrema esquerda, comunismo, e extrema direita, no caso da Alemanha, nazismo. E você tinha correntes intermediárias, a social-democracia alemã, célebre, Karl Kautsky, Bernstein, as grandes figuras da social-democracia alemã eram a esquerda, mas não a esquerda da extrema esquerda, a esquerda que queria participar de eleições, conquistar o poder pelo voto, governar democraticamente. E no campo da direita alemã havia uma série de partidos que já governavam, inclusive a República de Weimar teve a presença de partidos de direita ou da social-democracia alemã, chamada República de Weimar porque a Constituição em 1919 foi nessa cidade. É o período, portanto, da história alemã entre 1919 e 1933, tal, que é um período democrático de grande explosão cultural da Alemanha, vale destacar. Se vocês, além da biografia do Hitler, citei do Fest, tem do Kershaw, que ele tem não só uma biografia belíssima e longa do Hitler, como ele tem um outro belíssimo livro sobre os últimos dias, sobre os últimos momentos do Hitler. Ele pega 44, mais ou menos metade de 1944, até o suicídio em abril de 45. E ali vocês vão estar presentes todas essas ideias. Se vocês quiserem ler alguns teóricos do nazismo, tem tudo no Brasil isso que eu estou falando. Leia o Rosenberg, seus diários, que vão até 44. Ele é o defensor do arianismo e do extermínio de judeus e de comunistas, né? E ali você tem toda uma visão de mundo de extrema direita, tal. Se vocês quiserem ler o Goebbels, tem biografias no Brasil também, que é o ministro da propaganda, verão como que esse movimento está identificado com a extrema direita. Se vocês quiserem estudar também aqueles que participaram em postos importantes do governo nazista, e ali você tem o antissemitismo e a perseguição aos comunistas, apesar que de forma velada, que parece que ele não vê nada. Ou Speer, o célebre arquiteto Albert Speer, o Por Dentro do Terceiro Reich. Ele tem um outro livro sobre a prisão, ficou 20 anos preso em Spandau, mas leiam esse, 2 volumes, né? Por outro lado, se vocês observarem, estudar um pouco a história do período, o antissemitismo e a identificação entre judeu, Marx e comunismo é que está presente. É uma tríade infernal, né? E volto a dizer que o antissemitismo nasce lá atrás, ou seja, ele tem uma longa história na Europa, né? E se constrói especialmente na Europa moderna a partir do século XIX. E eu citei aqui o Conde de Gobineau, que vocês podem encontrar, não é uma difícil, o Ensaio sobre a Desigualdade das Raças, e lembrei que ele foi embaixador no Brasil, né, representando o Império Francês, o Segundo Império, entre 1869 e 1870, ficou 14 meses aqui, tinha relações até cordiais com o imperador, com Dom Pedro II, e fez até uma escultura que vocês encontram lá no Museu Imperial. Então toda a concepção nazista é de extrema direita. Leiam Hannah Arendt, a grande Hannah Arendt. Celso Laffer é aqui no Brasil o maior especialista em Hannah Arendt. Leia As Origens do Totalitarismo, né? Tem várias edições em português de Portugal e o português do Brasil. A edição brasileira é melhor, mais cuidadosa a tradução, é uma outra tradução. E vocês vão ver toda a concepção de extrema-direita, do fascismo, que é diferente, eu insisto, não vou destacar agora, mas é diferente do nazismo, né? E a relação que ela mostra com uma concepção totalitária do stalinismo. O general Mourão, de forma muito breve, demonstrou isso na fala. Hoje, no jornal Folha de São Paulo, o senhor Fernando Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, deixou bem claro, elogiando a viagem a Israel, né? Mas lembra, abre aspas, mas o nazismo não foi de esquerda, foi de extrema direita, tal. Esse senhor, salvo engano, é médico, se eu estiver enganado, vocês me corrigem, é médico, sim, né? Foi conhecido, foi do Einstein, tal, um médico bastante conhecido, e todo mundo sabe, mas há um revisionismo, e aí eu sugiro 2 leituras do grande escritor George Orwell, 1984, e aí é interessante, eles criam o Ministério da Verdade, tem um Ministério da Verdade e tal, e aí eles começam a trocar, a verdade é mentira e a mentira é verdade. Então você começa a entrar no mundo e reduz as palavras, vai reduzindo o vocabulário, porque com menos palavras você pensa menos. É mais ou menos algo semelhante ao que nós estamos vendo sobre essa questão. Parece um pouco o Universo em 1984, e dê uma olhada também na Revolução dos Bichos, cuja primeira tradução é do Heitor Ferreira, ele que traduziu, o secretário do Geisel e do Golbery. Nessa nova tradução eu não sei quem é que o fez. Vocês vão ver essa concepção de como que você começa a mudar o sentido das coisas, ou
Um último, Aldo Huxley leu O Admirável Mundo Novo. Aí você começa a entender, isso aqui é uma loucura. Essa leitura de nazismo é loucura. De um lado, de gente psicopata, né? Que são psicopatas tal. E aqui a matriz é o Jim Jones da Virgínia, que é um psicopata, né? Paranoico. E de outro, de ignorância. As pessoas, né? Então não é porque chamava-se o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, etc., que é um socialismo, assim como as repúblicas da Europa Oriental comunistas chamavam repúblicas democráticas populares. Mas sabe o que falta? Algo que eu sempre digo, e que o Brasil foi um grande país, no passado, o de cultura. Nós tínhamos uma cultura muito viva, porque biblioteca era importante, cinema era importante, cultura era importante, ler era importante, nós tínhamos livrarias, era importante. Eu lembro sempre de Monteiro Lobato. Lembra que ele disse para nós, o grande Monteiro Lobato, que morreu em 1948, como é que se constrói um país? Com homens e com livros, né? Então nós temos que levantar cultura é importantíssima, né? E esse aqui é uma demonstração na reportagem dessas duas declarações de incultura, de ignorância.